Uma história de um bandido que entrou no edifício e o objetivo dele era furtar, tá certo? Tá inclusive com a mochila nas costas. Aí ele consegue entrar, você tá vendo aí na imagem, vai em alguns apartamentos, entendeu? E esse cara aí, a informação é que ele é o mesmo que nós mostramos aqui no programa. Inclusive, ele entrando em um outro prédio, só que no bairro do Espinheiro. O repórter Eric Miranda vai trazer os detalhes. Pode rodar. Pois é, ao que tudo indica, o mesmo homem que a gente já mostrou alguns dias atrás, realizando uma investida dentro de um prédio lá no bairro do Espinheiro, na zona norte do Recife, voltou a agir. Ou pode ter agido até antes. Pois é, dessa vez a situação aconteceu dentro de um edifício que fica aqui na Avenida Conde da Boa Vista, na área central da capital pernambucana. Estou exatamente no prédio, inclusive um prédio que tem muitas câmeras de segurança ao redor dele. A gente já consegue até observar um ali um pouco mais atrás. E essas câmeras, elas possibilitaram que a ação desse homem, o passo a passo desse homem fosse todo filmado. Inclusive, a imagem mostra exatamente o momento em que ele passa por essa portaria, de uma forma bem tranquila. Ele está ali de sapato, com a bermuda, de camisa e com uma mochila nas costas. E um detalhe físico, digamos, dele ali, que chama muito a atenção e que acaba também o relacionando com o caso lá do Espinheiro, é que ele aparenta ter uma deficiência ali no braço. Esse daí é um detalhe realmente marcante que acabou fazendo com que o pessoal acabasse unindo as situações. Então vamos lá. Esse homem, ele conseguiu entrar aqui muito tranquilamente, ele passa inclusive pela portaria, tem até um movimento grande de pessoas, porque tudo isso aconteceu ali pouco depois das 5 horas da tarde. Então ele vem fazendo exatamente esse caminho, entrou e aí ele vem exatamente nessa direção, porque é para cá que o pessoal vai se direcionando para ir para os elevadores também, para ter acesso aos apartamentos. E ele veio exatamente para cá, para esse elevador que está aqui. A partir desse elevador, ele conseguiu ter acesso, pelo menos, ao corredor de alguns dos apartamentos. Muito provavelmente, o primeiro alvo desse criminoso aí, desse suspeito, foi um apartamento que fica lá no 10º andar, mas ele não teve sorte, porque tinha gente dentro do apartamento e acabou chegando lá. Depois ele desceu um pouquinho, tentou em outros 2 apartamentos, mas também não conseguiu. Um deles tinha uma pessoa e no outro estava bem fechado, então ele não conseguiu levar nada, acabou desistindo e saiu pelo outro elevador, que fica ali do outro lado. No momento em que tudo isso aconteceu, como eu falei, era um momento ali de fim de tarde, o fluxo inclusive era grande de pessoas, tanto saindo, mas principalmente chegando, os moradores aqui no prédio, e aí acabou que ele passou meio que desapercebido. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa uma funcionária aqui do edifício, que ela ouviu um pouco, não só dos moradores, mas até da síndica, que fez essa solicitação para ela averiguar a câmera e tudo mais, entender um pouco mais dessa situação. Ela não vai ser identificada por questão de segurança, mas vai relatar para a gente um pouco do que foi que ela ouviu. Teve uma moradora do 10º andar que pensou que tinha sido o filho ou o esposo, que ela sempre deixa a porta encostada, mas com um peso na porta que fica travando. Então, ela chamou 2 vezes, nada. Então ela veio, que ela estava cortando verdura, veio com a faca na mão. Aí quando viu, achou suspeito, aí chamou pelo filho, perguntou ele o que era. Ele, não, estou procurando, sei o que, abre a porta. Ela prontamente começou a gritar pelo filho, ele desceu. Quando ele desceu, ele se dirigiu a 2 apartamentos no 9º andar, perto do elevador. Um ele não conseguiu de jeito nenhum, que estava muito bem fechado. O outro, a senhora deixa o apartamento na grade, mas com a porta meio aberta. Aí, justamente esse, ele botou a mão por dentro da grade, querendo abrir o cadeado e mandando ela abrir. Ela, muito nervosa, gritou, empurrou a porta e conseguiu. E ele desceu. Agora, ele passou pela portaria, e isso é o que eu sei e o que eu vi pelas câmeras. Ele passou pela portaria tranquilamente, ainda parou aqui, conversou um pouco. Não sei como ele tem. Devido a ele ter a deficiência, tanto no braço como numa perna. Aí, quando ele estava, a síndica já tinha mostrado a gente a filmagem, então, quando ela mostrou a filmagem, que eu vi na TV Guararapes, eu disse, é o mesmo homem que esteve aqui. Identifiquei logo, uma pelo bracinho, que a gente identifica logo, e outra pela perna. Agora, só que lá, quando ele estava no Espinheiro, ele foi de calça comprida e de camisa, que ele estava de bermuda, de sapato e com a mochila nas costas. Então, e lá as câmeras filmam bem, ficou bem visível mesmo o rosto dele. Aí eu disse, é o mesmo homem. Inclusive, a nossa síndica fez um boletim de ocorrência.